Bem-vindos ao terceiro episódio do meu Clã Podcast. Eu sou Tamires Dutra, minha amiga Amanda Vegas, que está nesse processo e nesse projeto incrível comigo. O terceiro episódio vai abordar temas muito importantes e que com certeza você do outro lado também passa por isso, teve alguns momentos ou tá passando por esse momento também. Então a gente vai falar bastante de autoimagem, autocrítica e autoestima. E esse episódio a gente tem uma surpresa, né, Amanda? Hoje temos uma convidada especialíssima, gente. Estamos aqui com Paula Gastaldelli, minha amiga e convidada. Paulinha, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você. Eu sou a Paula Gastaldelli, sou publicitária há 30 anos e coach de carreira também, especialista em transição de carreira. E fazendo a minha própria transição de carreira para o mundo da psicanálise, né? Eu sou quase formada em psicanálise, falta um ano aí para entrar no consultório. E é isso, apaixonada pelo mundo do desenvolvimento humano e por pessoas. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda à conversa. Paula. Obrigada. E, bom, e só para citar, uma das coisas que a gente sempre traz também para o próprio podcast é trazer esse outro olhar. Então, a gente quer muito dividir os temas com vocês. Eu e a Amanda, a gente sempre conversa do ponto de vista de seres humanos em desenvolvimento, mas é legal ter alguém de psicanálise também para trazer os pontos de vista sobre todo o assunto. Legal. Um profissional que não fale com as vozes da nossa cabeça, mas fale com bases de estudo. Bem-vinda, Exatamente. bem-vinda. Muito obrigada Exatamente. pelo convite. Fiquei bem feliz. Espero não, vai ser um sucesso, Paula. Claro. Bom, começo? Você puxa? Eu acho que assim, você já começou a falar, acho que todo mundo passa um pouco por isso no fim do dia, né? A gente conversa muito no dia a dia sobre isso. Eu tenho tido muitas conversas. Acho que, assim, para começar, quem nunca passou por uma situação de e agora, como é que eu saio daqui, né? E aí, acho que o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de bloqueios internos, como é que a gente identifica um pouco isso, né? Assim, como é que a gente percebe que tem alguma coisa rolando aqui para identificar que isso é um bloqueio, enfim, que a gente está com alguma questão de acho que ligado a isso, né? De autoestima, autoimagem, enfim, com alguma situação rolando. E quais são o que a gente presta atenção, né? Para saber o que está rolando, né? Para identificar. Sintomas? Quais são esses bloqueios, né? Quais são os sintomas? Sim. E aí? Quais são os sintomas? Eu acho que... bom, eu vou puxar muito no sentido de falando do que eu acredito que seja comum, assim, de acontecimentos. Mas esses bloqueios, eu acredito muito que na maioria das vezes eles são invisíveis. Você não tem uma consciência exata sobre aquilo. Você não sabe que, era isso aqui que estava me bloqueando. Você não sabe. Às vezes você bate várias vezes e volta e não sabe por que você está voltando. Então, eu não sei, do seu ponto de vista, o que esse bloqueio, essa autocrítica vai minando essa imagem que a gente constrói sobre a gente mesmo? É total inconsciente, né? Você pergunta para uma pessoa que está estudando psicanálise, né? Eu vou, claro, trazer que é inconsciente, né? A gente, no nosso dia a dia, 95% das coisas que a gente faz é inconsciente. Só 5% a gente presta atenção, né? A gente não presta atenção em que mão pega o copo, a gente não presta atenção em como a gente age no dia a dia, né? Então, esses bloqueios, eles também vêm de forma inconsciente, né? E a gente entrando e observando e elaborando, a gente vai entendendo de onde eles vêm. Se vem da infância, se vem de algum momento, se vem de relacionamento, né? E esses bloqueios, eles acontecem, às vezes, num campo que levam para todos os outros campos da nossa vida, né? Então, a gente acha que o problema é no nosso trabalho, mas é uma autoestima que eu tenho desde criança. Por que aconteceu, né? Então... eu acho que um ponto que você disse agora, que eu quero só aproveitar o gancho, que os bloqueios, você disse, se acontecem na infância, ou se acontecem no relacionamento. Eu tenho muito a percepção de que qualquer bloqueio ele aconteceu lá atrás, ele aconteceu na infância. E eu repito ele no relacionamento, por exemplo. Pelo menos eu não tenho a visão de que eu crio bloqueios a partir dos relacionamentos. Você acha que
Eu acho que a gente pode criar bloqueios também na vida adulta. Tá. Né? Alguns relacionamentos abusivos, né? Então, a gente repete, né? A gente repete, às vezes, alguma coisa que a gente viveu na nossa casa. Sim. Sem a gente ter consciência que a gente estava vivendo aquilo. Sim. Aí, a gente entra num relacionamento com uma pessoa que tem o padrão narcisista. Porque você está acostumado de alguma forma com aquele caos sem saber que é isso. Sem saber que você está acostumado com aquele caos Sim. de abuso entre os pais, porque você era muito pequenininha e você inconsciente absorveu aquilo. Aí você vai para o relacionamento e esse relacionamento, você pega uma pessoa com transtorno narcisista, tá? Narcisistas todos somos, Todos é somos. importante ser. Mas pega uma pessoa com transtorno narcisista. Aí você cria um bloqueio para relacionamento. Eu tô com uma amiga assim hoje. Entendi. E você entendi o seu cria- ponto do bloqueio no pós. Porque até então, pra mim, em última instância, sempre vai ser ele foi criado lá na infância e eu aplico isso no relacionamento. Ele foi. Mas eu crio novos a partir do relacionamento que deu errado. Então, você entrou no relacionamento porque ele foi familiar para você, né? Você se conectou a esse relacionamento que inconscientemente é o que você viveu na sua infância. E aí você sofre, toma consciência, agora eu não quero mais, agora eu não vou me relacionar com ninguém. Não sei jogar, não vou pro play, sabe assim? Então você cria um bloqueio. Mas essa questão que você falou, né, de... Era só pra ter uma Desculpa. trilha. A gente queria muito, mas o YouTube não permite. Isso que você falou, né, de a gente é um processo inconsciente, mas eu acho que a gente começa a identificar a partir dos incômodos um pouco, né? Eu acho que assim, o sinal mais clássico, porque às vezes, sei lá, não é porque eu não estou conseguindo fazer X ou Y, às vezes não é tão explícito assim, né? Mas tem alguma coisa me incomodando aqui, e aí de forma muito ampla, né? Ou naquela relação, ou com um pensamento que é repetitivo, ou alguma coisa que eu não consigo começar, assim, acho que os bloqueios, eles vêm um pouco nesse sentido. E talvez seja um pouco nisso, né, assim, de se tem alguma coisa incomodando, como começar a olhar, né? Assim, pensando que, hoje em dia a gente fala muito da terapia, né? A gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Não é tudo que é terapia. Nossa, esse assunto, o Padre Patrick, eu adoro. Ele é muito divertido, né? Essa semana ele postou, eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tava falando pra Amanda. Porque as pessoas postam, assim, correndo, minha terapia. Nadando, minha terapia, né? No bar com os amigos, minha terapia. E isso é tudo que não é terapia, né? Porque terapia é você olhar pra dentro, você olhar o que você precisa elaborar, né? Sim, precisamos correr, nadar, sair com os amigos, né? Faz parte da nossa saúde mental, né? Mas a terapia é você olhar para isso. É você ir para dentro, não é ir para fora, não é fugir de você, é encontrar você, né? E na psicanálise, a gente vai um pouco mais profundo. Até algumas pessoas não querem ir para a psicanálise. E em alguns casos, eu acho que é legal ir para a cognitiva mesmo, porque tem alguns passos a ser dados, tal, mas quando você vai para a psicanálise, você vai mais profundo, você vai realmente tentar elaborar de onde vêm esses bloqueios, por que vem, né? Não tenho. Aí que tem problema, né? Não tem. Mesmo nessa acho que na sua trajetória mesmo, né, Paulinha, assim, do processo de coach, né? A gente sempre falou muito disso, assim, às vezes a pessoa vem querendo fazer transição de carreira. E aí, porque, tô querendo mudar e não sei o quê. E aí, a gente vai avançando. E aí, assim, vai esbarrando nesses bloqueios. Aí, ela já trouxe, né? Eu percebi que, assim, às vezes o negócio era mais profundo do que eu estava imaginando. E por isso que você procurou, inclusive, a psicanálise, né? É muito legal você dar esse gancho para eu contar, né? Porque o coaching, ele, assim, por conta de coaches não tão éticos, né? As pessoas falam muito mal do processo de coaching. Mas eu continuo super acreditando, é um processo. É um processo que tem como objetivo você atingir a sua meta, né? Então, meu objetivo é mudar de emprego, fazer transição de carreira, né? São ferramentas que te levam a atingir um objetivo. Só que eu chegava, o time me contratava para atingir um objetivo. Eu tenho uma que foi muito incrível. Ela queria mudar de país. Eu vou morar no Canadá. Então, vamos lá, né? Processo, ferramentas.
Só que não era isso, era uma fuga, porque ela não estava conseguindo aqui encontrar o amor da vida dela, casar e ter filho. Era isso que ela queria. E aí, assim, eu não era nem psicóloga, nem psicanalista, mas eu fui usando de ferramentas que eu aprendi, fiz um curso muito legal sobre autossabotagem, né, inteligência positiva, e aí eu fui desbloqueando ali o que impedia ela, o que atrapalhava, né? E aí ela aceitou sair com o cara, e aí foi, e não foi para lugar nenhum, tá aí super feliz com o filho dela. E só que esse é um caso de sucesso que o coaching ajudou ela a olhar para ela, né? Ter clareza da vida dela, e não era carreira, nada. Mas tem casos que eu entrava ali, a pessoa, não, eu quero mudar de emprego, mas o problema era autoestima, o problema era uma depressão escondida ali. E aí eu não podia tratar, aí eu encaminhava para um psicólogo. O que eu acredito que na maioria das vezes é outro problema. E não o trabalho em si. Eu acho que a maioria. Não que eu... Assim, você pode entrar num trabalho que é abusivo e etc. Sim. Não tá bom pra você? Vai, próximo, muda. Só que eu acho que quando tem esse enrosco de mudar, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se é isso que eu quero, na maioria das vezes eu acho que é esse interno. Não é o trabalho, é o que a pessoa não se enxergou. Ela não tá tendo clareza suficiente do porquê ela não tá se encaixando ali, né? Ou, às vezes, ela teve a clareza total de que aquele trabalho não estava permitindo ela crescer, ou que estava sofrendo abuso, ou só que ela não tem coragem. E por que não tem coragem? Porque ela não consegue ver as forças dela. A autoimagem. Autoimagem. Ela não consegue ver as forças. Espera aí, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito de resultado. Por que eu parei de ter? Porque eu comecei a acreditar no que os outros estavam me falando. Então, e aí, das minhas coaches, ela entrou em depressão. E aí eu tive que indicar ela para um psiquiatra, de verdade, para medicar e tudo. Só que ela não foi. Então, eu falei, eu vou fazer psicanálise, eu vou estudar para cuidar dessas pessoas com mais profundidade, sabe? Com segurança e eu vou retomar ela, porque ela não aceita o médico, ela não aceita. E a psicanálise, ela caminha muito bem para esse tipo de cuidados, assim, né? E como é que a gente vai clareando essas ideias, Paulinha? Assim, tô achando que é uma questão aqui, sei lá, nisso que a gente falou, né? É um pensamento repetitivo, eu não estou conseguindo, sei lá, sair de um relacionamento, entrar num relacionamento. Como é que a gente pode ir tirando essas camadas, assim, para ir entendendo o que está acontecendo? O que a gente pode usar de ferramenta, assim, nesse sentido? Porque é uma coisa insistente, né? Uma voz insistente, assim, que às vezes fica na cabeça e perturba, né? A vida da gente. Isso não tem uma fórmula mágica, infelizmente, né? Mas uma não das tem coisas... Siga 10 passos? Não? Não, mas vem tentando assim? isso. Eu queria tanto, né? Mas, assim, até do que eu estudei lá sobre inteligência positiva, né? Tem muita coisa que a gente trabalha nosso cognitivo que faz a gente sair daquele sentimento ruim, né? Então, eu tô num momento de muita ansiedade, achando que eu não sou capaz de nada e que o mundo vai acabar e que eu não vou acordar amanhã. E aí, o que eles chamam até Shizad Shamid. Nossa. Eu vou lembrar o nome completo. Mas ele fala muito da gente ter contato com os nossos 5 sentidos. Legal. O contato com os nossos 5 sentidos faz a gente vir para o agora. No agora não tem ansiedade, né? Não tem tristeza. Quando a gente está agora aqui, né? A gente está aqui. Alguém está pensando no boleto? Alguém está pensando, né? Não tá. Então, vir para o agora faz com que a gente tome controle das emoções, né? As emoções que estão atrapalhando, bloqueando e tal. Esse é uma das coisas que a gente faz que é meio cognitivo. Agora, para realmente lidar, é elaborar. Aí, assim, a terapia, eu vou lá, eu entro, né? Entendo por que eu tenho aquelas reações repetitivas. Por que toda vez que eu tô com uma situação mais difícil na minha vida,
eu como, né? Porque tem compulsão. Mas eu acho que essa autopercepção e observação o tempo inteiro é uma das coisas que mais te ajudam. É isso. Porque a gente não espera estourar. Eu não vou esperar quando eu estiver passando mal por alguma coisa. Não, eu já percebi, eu tomei essa atitude agora. Eu estava me sentindo assim há 5 minutos atrás. Entendi. Qual é o caminho que eu estou fazendo para chegar naquele problema maior? Acho que essa percepção mínima ajuda muito no dia a dia. É o autoconhecimento, né? É você conhecer não só os seus pontos fortes, né? É você se conhecer quando você falha. E o que eu vou fazer... Porque eu vou continuar falhando. Sim. O Freud fala, não, o ser humano não tem cura, a gente é neurótico. Ponto. A gente vai ser sempre neurótico. A gente não tem cura. O que a gente vai aprendendo é a lidar com essas nossas neuroses para não virar psicose, né? A gente não pode... Porque acontece, né, gente? Tem muito caso de compulsão, né? Então, a gente acha assim, compulsão da comida, compulsão sexual, compulsão de exercício, compulsão, né? O que é compulsão? É fugir daquilo que a gente está... Sim, sim. Mas eu acho que esse ponto que eu falei da observação é exatamente nesse sentido. Eu ouço muitas pessoas falando, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero. Nossa. E você não vai ter uma resposta clara, você não vai ter... A observação vai te responder isso. Então, se você observar, isso aqui tá me fazendo bem. Isso aqui não me faz. Isso é essa observação que vai construir o teu conhecimento sobre você. E aí você vai chegando lá. É que as pessoas deixam esse caminho... É que tudo que a gente não conhece, a gente tem um medo muito maior. Pois é. E aí tem gente que não se aproxima disso porque talvez tenha medo de entender. Eu não sou toda essa luz divina que eu achei que eu fosse. Não é mesmo. Mas acessar esse ponto é difícil para a pessoa se entender, né? Você tocou num ponto importante, porque muita gente não vai para terapia porque não está pronta para lidar com isso. Não me ofenda com verdades. Eu ando repetindo muito isso. Não me ofenda com verdades. Exato. Porque eu acho que tem isso, né, às vezes tem essa autocrítica de sei lá, sou assim ou sou assado, da gente não se descobrir mesmo, assim, daquilo que é, né, realmente, assim, verdadeiro pra gente. E eu acho que a gente vai seguindo um caminho, às vezes, de críticas muito destrutivas, né? E isso só tende a deixar tudo muito mais confuso, né? Acho que essa coisa da gente... Como sair dessa crítica destrutiva para uma coisa construtiva, sei lá, postergando alguma coisa aqui, uma decisão, ou me conhecer mesmo, né? Entrar nesse processo, igual a gente fala da terapia. É doído mesmo, mas como é que a gente pode ir dando passos nisso para sair dessa confusão mental? Eu acho que a gente vai entrando, né? Assim, vai virando uma nuvem. Vai. E aí a gente não consegue enxergar, assim, nada muito à frente, né? Assim, nem a gente... E fica aquela confusão de onde eu tô, o que eu faço agora. E aquela frasezinha, né? Sempre pior antes de melhorar, né? Então... Odeio isso, mas tem que concordar. Sempre piora, cara. Sempre piora. Então, Sim. você vai pra terapia, você fala, vou sair? Não, você vai sair pior, né? Sim. Porque você vai tendo contato com Você vai acessar coisas que você escondeu de você mesmo e é o que faz você fazer as besteiras hoje em dia. Travar, às vezes. Travar Exato. por medo, travar por... né? Então... Mas, assim, o que eu posso dizer é que pior, mas depois melhora muito. Porque Sim. você já sabe, vai criando uma maturidade emocional, sei lá se é essa palavra, mas as coisas vão acontecendo e falar, não vou entrar aqui não, porque eu sei que aqui vai dar ruim aqui pra mim. Exato. Ou vou não, porque eu sei que eu posso, né? Mas você acha que isso tem, às vezes, a ver... Eu estava conversando com uma amiga esses dias, que é um pouco mais velha que eu, e a gente estava falando isso, né? Às vezes, assim, 5 anos de diferença de ter essa... Por exemplo, se eu for por aqui, eu sei o que vai acontecer, né? Eu sei que eu vou me machucar, ou sei lá, estou vivendo uma experiência aqui que está me incomodando, que está me machucando. Mas eu acho que quanto mais jovem a gente é, e aí eu não sei se tem a ver com idade, com maturidade, é mais difícil de você se apropriar disso e falar assim, não, isso aqui realmente está me machucando. E eu tô falando isso porque ela me trouxe uma visão de, não, quando você está passando por essa situação, é bancar essa situação e falar, isso aqui funciona para mim, ou isso aqui não funciona para mim.
E na hora eu falei, nossa, que segurança para falar disso, assim, né? Porque às vezes a gente tem isso, queria ir por aqui, mas tá todo mundo te falando, não é esse o caminho, você tá equivocada. E eu acho que a maturidade tem um pouco disso, né? De estar segura mesmo, de falar, não, aqui eu tô vendo que não vai funcionar. Eu acho que tem a ver um pouco com o processo de maturidade mesmo, né? E que não tá relacionada à idade. Não tá, mas geralmente ela vem com o tempo. É o que pelo menos eu consigo perceber. Dificilmente você consegue achar alguém que tem uma maturidade nesse sentido que seja muito novo. Porque precisa meio que apanhar um pouco na vida ainda para chegar lá. Mas essa palavra que você usou, de segurança, eu vi a Ana Beatriz, a psiquiatra. Ela é incrível. Amo. Ela é Adoro incrível. Pod People. Adoro Pod People. Ela é incrível. E ela ligou a palavra segurança exatamente à autoimagem e autoestima. E aí o que ela diz a autoimagem, a autoestima está ligado com a segurança, porque a autoestima é só o valor que você se dá. Só que você precisa saber, você precisa criar a imagem de você mesma, que você cria a partir da segurança que você tem sobre ser quem você é. E aí, são coisas tão bestas, né? As coisas geniais, elas são muito simples, né? Eu falei, cara, por que ninguém nunca falou isso antes? Mas esse vínculo, eu achei incrível. E exatamente o vínculo que ela traz com a infância. A Ana Beatriz, ela fala muito. Ela fala assim, se nós não fôssemos bloqueados na infância e se a gente pudesse ter desenvolvido os talentos que a gente veio, a gente conseguiria ter essa vida um pouco mais leve. Só que se a gente tentasse lembrar o que a gente gostava quando era criança, o que a gente fazia e tal, talvez a gente tenha um pontinho lá. É esse o meu caminho. Mas, na maioria das vezes, a nossa criação, ela vai moldando a gente. E a gente se perde nesse caminho. A gente se perde da nossa criança se interior. Se perde nessa criança. Né? E eu falo que um dos exercícios para trazer você para o agora, né? O que eu fazia no processo de coaching, é trazer esses momentos. A gente precisa relembrar e precisa cuidar da nossa criança interior. Às vezes ela tá machucadinha ali. Sim. Né? Então, eu trazia, assim, algumas coaches, assim... Eu dancei muito quando era criança. Não, ela tava super com sobrepeso, se sentindo sedentária, a profissão não avançava, o casamento ruim, tava tudo ruim, né? Aí você traz alguns elementos que faziam ela feliz na infância. Eu dançava. Tem um monte de dança para adulto. E aí a pessoa vai como é que fala? Revivendo, né? Então, o bloqueio da criança é uma das coisas que fazem a gente ter uma autoestima baixa. Sim, porque é essa imagem que você está construindo de você mesmo. E eu vou me usar como exemplo nesse sentido, porque quando eu ouvi a Ana Beatriz falando, eu falei... Eu tenho muito esse raciocínio interno comigo mesma de tentar observar e falar, eu tô ligando isso aqui com aquilo que aconteceu 300 anos atrás e tô fazendo isso por isso. Então, eu tento puxar isso o tempo inteiro para não ser coisas pontuais. E eu acho que a questão da autoimagem, que a gente se definiu como pessoa, veio desse comportamento que a gente teve que ser no começo. Então, eu não me lembro do que eu gostava de brincar, especificamente. Eu fico tentando trazer esse raciocínio, não me lembro. Mas eu sei que eu me moldei para ser a criança... Para ser a criança que não dá trabalho, para ser a criança que faz tudo certo, para ser... Sou filha mais velha. Para fazer tudo certo, para ter que cuidar dos outros. Os outros é o primeiro. Depois eu vejo o que eu faço sobre mim. E hoje eu tenho uma consciência muito mais clara sobre isso. Anos atrás, eu só fazia sem ter a consciência. Então, a imagem que eu criei de mim, tendo que viver dessa forma, quando eu era mais nova e eu não tinha consciência disso, foi... Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que tirar as melhores notas, eu tenho que ser a mais foda no trabalho, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Se alguém precisar de mim e eu estiver aqui caindo, eu que me lasco, eu vou lá ajudar o outro. Fala não, né? Não fala não. Não fala não. Então, eu construí essa imagem minha pra mim mesma. Então, quando eu não alcançava a expectativa do que eu construí para mim mesma, eu desabava. Como assim eu não estou dando conta? Como assim eu não estou conseguindo ajudar o outro? Mas nisso que você está falando sobre a segurança, nessa conexão da segurança com a autoimagem, né? Assim, de conectar essas duas palavras, eu acho interessante também, porque, assim, qual que é o processo que a gente tem, sei lá, acho que de desenvolvimento mesmo da segurança? Primeiro, os pais, né, que tem esse papel de prover essa segurança. Então, assim... A gente espelha essa autoimagem, se for nesse caminho, né? E não sei se eu estou conectando da maneira certa, mas
Autoimagem e segurança. Então, os meus pais provêm essa segurança. Então, de alguma maneira, você se molda em cima da imagem dos pais. Pra se sentir mais segura, sei lá, eles não estão provendo aqui, então eu tenho que prover essa construção, acho que um pouco nesse sentido do que é segurança, de quem devia estar provendo essa segurança para você. Então, agora eu tenho que ser a filha perfeita, porque dentro desse contexto aqui que eu estou vivendo, a segurança para mim seria isso, assim, como é que eu vou prover se eu tenho faltas aqui? Uhum. E eu acho que à medida que a gente vai se relacionando, e aí não estou falando só de relacionamento afetivo, mas, sei lá, dos amigos, a gente também vai colocando segurança no trabalho. Sim. Então, tem que ser a funcionária perfeita e eu tenho que saber fazer tudo. A gente vai exteriorizando essa coisa da autoimagem e vai construindo meio que essa personalidade com base no externo, né? Eu acho que é nesse momento também que a gente se perde muito, do tipo, e agora? Sim. Quem sou eu no rolê, né? É o que você idealiza de você, né? A gente idealiza muito, né? Mas eu acho que esse é o ponto, porque se eu fosse falar o que eu idealizo ser lá atrás, eu tinha uma imagem clara do que eu idealizava. Só que o meu comportamento ia contra aquilo que eu estava... Tipo, eu quero ser aquilo lá, mas eu estou fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu quero ser. Então, entre o que eu espero e o que eu fazia, era coisa diferente, porque o meu comportamento era inconsciente. Sim. Então, e aí deixa a gente distante, porque a autoimagem que eu fiz não era coerente com o meu comportamento. A gente forma, né? A gente fala no aparelho psíquico, né? Tem o eu, né? Que é o nosso ego, né? O superego e o id, que é o inconsciente, né? Isso que você falou, eu me identifiquei muito, que eu sou a irmã mais velha e eu também tenho muito disso, de ser certinha, de nunca beber, de nunca nunca fazer nada errado. O que é isso? É um superego rígido, né? Rígido, cheio de regras, né? Cheio de regras. Eu não posso escorregar, eu não posso... O superego são as crenças que colocam em nós. Sim. Inconscientemente, seus pais esperavam muito de você, talvez, ou de mim, ou a gente achou que eles esperavam e nem esperavam, né? Sim. E aí a gente construiu isso. E aí, o que a gente faz na terapia? A gente vai flexibilizando esse superego para... que o id funcione ali para que você seja você mesmo. Que você seja você. Eu acho que aí tá o ponto. Porque essa autoimagem tem que ser você, a sua essência. Não é que você tem que criar, que a gente fala muito do alter ego. Você não precisa criar essa outra pessoa, você só precisa ter segurança em ser você. Que eu acho que esse é o ponto. Eu tenho muito observado que é exatamente esse raciocínio de como eu me comportei, e eu entendo hoje que foram dentro dessas circunstâncias, desse meu comportamento, e eu fazia isso não para ter uma segurança também no ambiente. Então, eu tenho que ser, eu não posso sair da vírgula aqui, porque senão eu sei que vai dar um problema maior e vai acontecer um caos, e eu não quero que aconteça. Inconscientemente, eu estava fazendo aquilo. E eu fiz isso, mesmo quando eu saí daquele ambiente, eu continuei fazendo isso em outros. Então, eu continuei, por exemplo, no meu relacionamento, eu continuei não falando. Me incomodava? Não vou falar. Não vou me posicionar. Não vou fazer isso. Porque se eu ir na ferida, a gente vai ter um momento caótico que é o que eu nunca quis ter. Que eu nunca quis ter, né? Que eu não queria naquele momento lá atrás. Exato. Então, eu evitava o caos e estava deixando o caos interno acontecer. Hoje, é incrível como eu consigo ver um estalo assim de diferença. De cara, a gente se encaixar em quem a gente é muito importante. Que hoje, não que eu tenha me transformado numa pessoa grosseira ou que eu faça alguma coisa nesse sentido, mas já não deixo mais as coisas acontecerem dessa forma. A gente vai aprender a colocar os nossos limites. Exato. Né? O caos vai acontecer e o caos precisa para que as coisas mudem também. Então, é diferente. Então, não tá bom. Você vai desagradar? Você vai desagradar. A pessoa precisa ouvir? Precisa ouvir. Ela também precisa passar pelo processo dela. Por que eu tô querendo que ela não passe? Por que eu tô... eu vou priorizar que a pessoa não sofra para eu sofrer.
ela precisa também do processo dela, sabe? Eu falo, nem Jesus agradou todo mundo, morreu crucificado, gente. A vida. Não tem como Quem você sou eu pra agradar. fazer Quem isso, sou né? eu pra agradar todo mundo? Eu não vou agradar e tá tudo bem. Exato. E tá tudo bem. Se eu não tô agradando aquele grupo ali, eu não tenho que estar naquele grupo hoje. Eu penso assim, né? Mas demora, né? Então, eu acho que é um isso tem um processo. pouco... exato. É um Não acho que é Exato, nova. é. Eu sempre fui madura, Nesse mas caso, eu essa sou nova, consciência... então, também. Como assim? Porque não acho que nova a gente consegue fazer isso. Eu não tô conseguindo até hoje, deve ser porque eu sou jovem. Não, mas eu acho Tenho que coisa pra aprender ainda, ué. a maturidade não tá relacionada... hipocrisia. Emocional, principalmente, não tá Não relacionada tá, mas à é isso que eu idade. quero te dizer, não tá. porque eu sempre fui a criança, adolescente responsável. Maturidade emocional eu sempre tive. Isso não significava que eu não tinha problema, eu tinha um monte Você de tinha problema. responsabilidade. Responsabilidade. Será que é essa a diferença? Você fazia tudo certo. Você só fazia tudo certo. Agora, a maturidade em si, não, porque você não tinha consciência do porquê você estava pode fazendo ser. tudo certo. Né? Eu falo, eu não tinha, eu fazia tudo certo. Eu não vou chegar tarde, eu não vou dar problema, eu não vou dar preocupação, eu vou ganhar meu dinheiro, né? Sabe? Agora, por que eu estava fazendo isso? Eu não sabia. Talvez, não sei se você sabia. Não, com certeza não. Mas eu acho que essas coisas também, elas vão aparecendo ao longo da vida. Muito recente, eu me peguei fazendo várias coisas ainda que eu fazia, quando eu morava com meu pai. E aí você fala, faz 15 anos que eu saí da casa do meu pai. Por qual motivo eu ainda tô me comportando dessa maneira? Assim, é porque eu quero ou é porque eu tô tão setada para isso? E aí eu acho que na construção das relações mesmo, eu acho que o namoro também, mas eu acho que o casamento traz muito isso, né? Assim, de você se enxergar naquela realidade, mas num ambiente totalmente diferente. Aí você percebe como você trouxe coisas dali pra cá. E é difícil conectar, né? Tipo, isso aqui tá acontecendo, você acha que é estritamente pela relação que você tá vivendo, e na real, às vezes é um comportamento que você trouxe lá de trás. Isso que a gente falou, né? De começar na infância e tal. Sim. E você se enxerga na situação e fala, caramba. É familiar, né? Então, é muito doido essa coisa do familiar, né? De pessoas que se acostumam, né? Você se sente, como é que fala? Abraçado com o caos. E aí você entra no relacionamento no caos. Mas é aquele caos louco. conhecido. É um caos familiar. Porque o paraíso desconhecido dá muito medo de ir. Eu não conheço, né? Como é que esse cara tá me tratando assim? Não é No exemplo quesito meu, relacionamento. mas aham. eu tenho algumas amigas, coach que eu passei, que é assim, ela tá achando esquisito o cara ser um príncipe, sabe? O cara abrir a porta, o cara pagar o jantar. Eu não tô. Ele tá querendo. Não, eu vou sabe? citar um negócio que tá em alta, que é o negócio do Kaká, que é a mulher dele. Vocês viram? Claro que eu vi, né? Que ele é perfeito Que demais. ele era perfeito demais. Ele é perfeito demais. Não, assim, pra mim ficou muito nítido que talvez ela só não amasse ele. Não acho que foi... Ou era algum bloqueio que foi, não é possível que existe um cara dessa forma, eu não mereço isso, e ela repeliu o que ela merecia. Não sei. Mas às vezes você não acha que também pode ser... Quando eu vi essa notícia, foi meio chocante pra mim, porque assim... É muito difícil, eu acho, uma mulher terminar um relacionamento sem ter esse problema, né? É difícil fazer isso de, ele é perfeito demais, porque você... Não, Que assim, louca, né? Na Quem real, vai olhar... que alguém, por favor, mandem os casos, porque eu acho que foi só ela, na Terra, no planeta. Eu não lembro fez de isso. ter visto outra, assim, mas é difícil. Mas quando eu vi, eu falei, cara, quem que será que ela tava se cobrando pra ser? Porque, Pois assim, ela que tava perfeição é essa, né? Assim, pra ele ser perfeito, ela Mas ela não também estivesse devia alcançando a perfeição que ela achava nele. E aí é esse moldar, né, que a gente fala. Eu tenho... Depois que eu ouvi o Contato Caligares falar sobre o amor, sobre relacionamento, eu mudei totalmente a visão, assim. Qual é a visão? É lindo. Ele era muito incrível, o Contato Caligares. Eu não sei se você conhece, um baita de um psicanalista. Ele faleceu ano passado. E ele fala que o amor é um grande truque, né? Que, na verdade, a gente projeta no outro a gente mesmo, né? Então, por que eu me dei bem com a Amanda desde que eu conheci? Porque, de certa forma, quando eu olhei para ela, eu vi valores meus dentro dela. E a gente cria... E eu
projetei, né? Me identifiquei e por isso eu gosto dela, né? E a gente faz isso nos relacionamentos. Sim. Então, eu me apaixono por alguém porque eu me vi nele. A partir do momento, sei lá, aqueles casamentos de 20, 30 anos que... Ai, não tá mais. Porque a pessoa não mudou e eu mudei. Ou a pessoa mudou e eu não mudei. E eu não me vejo mais nela. Então, o amor, ele é muito isso. É você se ver no outro. Esse é o amor de identificação. Agora, assim, quando eu não me vejo no outro, ele é muito perfeito, eu sou totalmente bagunçada. E mesmo Você não assim, se vê no outro e se vê amo. abaixo do outro. E mesmo assim eu amo, é amor de verdade, sabe? Então, eu acho que é isso. Ela não se vê nele, porque ela é outro tipo de pessoa. E ela não vendo ela nele, não tem amor, porque era só isso, né? Não é amor. Esse dia eu tava vendo... É muito confuso, entendeu? Não sei. Não, eu acho que não. entendi. Dá pra encaixar em alguns contextos. Mas nisso que você tá falando, eu tava escutando esses dias... eu sempre falo dele, né? De um guru, o Sadhguru. E ele tava falando sobre relacionamento, né? Alguém perguntou sobre... como é que eu faço pra esquecer a pessoa que eu casei, seguir em frente e tal. E aí ele falava assim, o conceito que vocês têm de casamento hoje, de amor, ele fala, a gente usa a expressão cair de amor, né? Ou morrer de amor. Porque alguma coisa na gente tem que morrer, ou tem que cair, ou tem que se desfazer para que o amor seja possível, né? Para que o outro também possa ser ele. E ainda assim, ele falou, então essa coisa que vocês esperam de construir o amor, ou construir uma relação, vai muito contra, assim, porque na real o que você vai deixar se desfazer para poder... Porque aí eu acho que vem nisso que você falou, né? De assim, eu não me vejo ali, mas mesmo assim eu amo. Assim, e isso é um desafio. É perfeito isso para mim, porque eu deixo de me ver e não sobra nada. Eu saio da relação. Mas se eu fico, mesmo não me vendo, é amor. Então, mas aí quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa da autoimagem... Ou é masoquismo. Então. Como é que a gente Eu tava aqui raciocinando, eu falei, não sei se sempre é amor. Mas eu acho que isso é confuso mesmo da gente entender, né? Assim, quando... Porque eu acho que nesse processo a gente se perde um pouco de como a gente está se enxergando, sei lá, de quem a gente é, né? Que foi o que a gente começou falando. Como é que eu consigo me desvencilhar da projeção? E dentro, eu acho que das relações, e aí a gente está falando de relacionamento, mas eu acho que qualquer uma. Às vezes dentro de um trabalho que às vezes você não se enxerga ali. De qualquer tipo né? de relação. Como que você consegue ser você mesma? Porque, assim, aí também entra na aceitação do outro, nesse medo do outro não te aceitar. É uma grande... Mas aí é uma algema que você precisa soltar. Que se o outro não te aceitar, tá tudo bem. Ele não tem que. Ninguém tem que. Nada. Muita terapia, entendeu? Que isso? Mas eu li uma frase essa semana que... Assim, a gente vê muitas coisas, mas tem umas que bate no coração, assim... E falou, enfim, no contexto de relacionamento, que ela falava que eu só cobro do outro o que eu mesmo não me dou. E aí, caraca, pera, deixa eu ler isso aqui de novo para eu entender o que eles estavam querendo dizer. Mas no meu contexto, e a gente falando de relacionamento, e o que gera muito esse descolamento, né, de quem a outra pessoa é, de quem eu sou, do que eu espero que ela faça, que eu quero me ver nela, eu quero... Que foi o ponto que você trouxe. Eu quero me ver nela. E eu não estou me vendo nela. Mas o que eu espero dela? Eu espero isso, isso e isso. Mas o que você está esperando dela, você está fazendo por você mesma? É isso. Tem uma pessoa que eu sigo. Ele é bem bruto, né? Mas ele fala muitas verdades, né? Chama Guto Gamba. Eu achei que era outra pessoa. Eu sei quem é. É um perfil... Ele é um perfil bruto. Muito pé no peito. Não é para todos. É um perfil bruto, mas ele fala muito sobre isso. Eu gosto de gente assim, eu quero direto. Um cara assim, eu quero um cara assado, eu quero isso, assim, mas você é tudo isso aí? Exato. Você come direito? Você toma água? Você faz exercício? O Emanuel Aragão também vai muito nessa vibe. É seco, é sem... É seco. Ele é maravilhoso. E eu não sou contra. Tem algumas pessoas que precisam ouvir de forma mais brutas. E tem outras que ainda não estão prontas para ouvir de forma bruta. A gente vai, né, contornando. Mas você acha que essa coisa do ouvir de forma bruta... Vou pegar aqui para mim, de repente eu já saio com um conselho. A gente tá fazendo podcast, fazer terapia, sei lá, vamos aproveitar que a gente tem uma quase psicanalista.
essa coisa do ser direta, né? Eu tô com 2 arianas, me perdoem as pessoas ariana? que não são... Por isso que amiga. você dá pau. Pois é. Ascendente, Sagitário. Pois é, eu não ando com gente errada, entendeu? Eu sei quem me empurra. Isso de ser direta, né, que você falou. Será que às vezes a gente também não consegue... Será que a gente não consegue ser direta com os outros porque tem medo que sejam direto com a gente também? Assim, igual você falou, né? Às vezes essa pessoa não está preparada pra gente ser tão direto. E eu falo por mim, assim, eu tenho tido muito essas conversas de... Vai lá, tipo, dedo na ferida, sabe assim, fala o que tá acontecendo. Porque foi o que você falou, eu deixava de falar, tenho um incômodo aqui, eu vou ficar quieta, de forma muito ampla. Desde, sei lá, tipo, alguém passou na minha frente na fila, até as relações do dia a dia, assim, próximas. Pra não criar conflito, né? Isso é muito inconsciente. As pessoas que não gostam de ir diretamente ao ponto é pra fugir de conflito. Mas eu acho que o ponto que a Man trouxe ela tá com medo de que venha pra ela. Mas aí é total infância, né? É total, aí que você fala, né? Muito da infância. Porque algumas coisas... É trauma, gente. É trauma. A gente veio ao mundo, já é um trauma, né? A gente nasceu, já todo mundo tem trauma. Sim. Porque o nascimento já é causa. Sim. Mas, às vezes, a gente vem de inconscientemente, a gente passou por momentos traumáticos na nossa vida lá, quando a gente era pequenininho, que a gente não lembra. Ficou lá guardadinho. E aí, na vida adulta, eu fujo. Porque quando eu falo não pro outro, o outro reage. Quando eu, né, vou... daí a gente evita conflito, né? Sim, sim. Pra mim, acho que depende da pessoa que tá recebendo tal história. Vamos ouvir você, Gabriel? Opa! Vamos ouvir você? E aí? Não, eu não. Porque, tipo assim, por exemplo, se você conhece a pessoa que você tá se relacionando, você vai falar, pô, essa porra me machuca, essa porra não tá legal pra mim. Só que você conhecendo a pessoa, você sabe como que ela reage, você já tá com ela com um tempo, você tá conhecendo ela. Se ela não é uma pessoa que aceita ouvir, aí já muda o seu tom e a sua maneira de lidar com aquela pessoa. Por Total. exemplo, uma coisa te machuca. Só que a pessoa, quando ela recebe algum tipo de crítica, ela não reage bem com você. Aí você fala, porra, pra que eu vou reclamar? Se ela não vai reagir, vai criar conflito mais ainda. Se eu for lá para criar um conflito, para ela poder melhorar, ela vai criar um outro conflito, porque eu fico conflitado. O público vai ouvir você falando? Então, peraí. Gente, o Gabriel tá trazendo o ponto. O Gabriel, ele tá fazendo a operação aqui, tá, gente? Então, a gente não tá falando com a parede, não. Ele tá aqui, ele tá falando. Ele tá trazendo o ponto de... não levar conflitos para alguma outra pessoa, para algum conhecido, porque sabe que a reação da pessoa vai ser ruim. E já por antecipar uma reação, você deixa de fazer aquilo que você queria fazer e internaliza e deixa o problema maior. É o que Mas a gente aí falou, tem uma evitar o conflito. expectativa também, né? Assim, de como o outro deveria Evitar o conflito é muito receber. comum. O conflito. O exemplo que o Gabriel trouxe é exatamente esse. Porque ele sabe que a pessoa vai reagir mal, então ele nem fala. E aquilo ali vai Mas aí cria um problema. Aquilo ali vai acumulando. Igual machucado que você não limpa, daí inflama, infecciona, né? Sim. A gente fala. Mas eu acho que aí tem duas coisas. Uma coisa é você não levar porque sabe que a pessoa reage mal. Só que, se você tiver uma maturidade de levar aquilo... ó, cara, ó, esse problema aqui é seu. Como você vai reagir, como você vai resolver o problema aqui é seu. Tá tudo certo. Agora, se você leva no sentido de... Cara, você precisa melhorar... Ou eu entendi um pouco isso, viu, Gabriel? Eu vou falar que você tem que melhorar isso, mas quem é você pra falar que eu tenho que melhorar alguma coisa? Então, tipo, eu... Tô com o Gabriel. Sobre você, né? Exato. E você que não tá resolvendo isso? E você que não tá melhor nisso? Porque é muito comum também isso acontecer, né? Assim, quando você vai... É muito, muito comum. Não acho que depende da pessoa, assim... Raríssimo você vai levar algo Ninguém pra pessoa aceita. e a pessoa vai falar, não, mas você também, ou sei lá, também vai Amiga, trazer eu uma acho que coisa a que ela tá... maior discussão que tem em relacionamento é esse jogo. Total, eu também O acho. ser humano Você não não pode tá falar pronto pra nada receber que o crítica. outro Tipo, vai mas vir, mas você e fez você? isso aqui, mas e você que fez não sei o quê? O quê? O ser humano não tá pronto pra receber crítica. A gente não veio Você tá pronto pra receber crítica, Gabriel? Será? A gente só evolui. Aquela menina que tava aqui era sua namorada? Não? Eu ouvi um vídeo, um amor, achei que fosse. A gente só evolui. Já com senti crítica, que lá já não era. Ah, porque, tipo assim, as pessoas elas não aguentam a verdade sobre elas.
As pessoas quem, Gabriel? De quem não, você tá mas falando? assim, a verdade é Não muito acho que todo relativa, mundo. né? Mas a verdade de quem? A Então. verdade de quem? É isso que eu tô tentando pontuar pro Gabriel. É diferente... Se você se colocar num pedestal de que você tá levando pra aquela pessoa que você... Ó, tá vendo? Você tem que melhorar aqui porque eu tô aqui e você tá aqui. Não é questão de tipo, melhora, mas tipo assim, por exemplo, as pessoas não sabem escutar o que as outras pessoas dizem, elas já Nem reagem todo na hora. mundo. Sim, mas a maioria, vamos se dizer assim, a maioria não sabe escutar a opinião de outra pessoa. Não, mas que a gente Ela vá já nessa reage linha... aqui. Mas que a gente vá na linha, tá bom. Então, a gente vai evitar falar, tipo, porque a gente não quer ouvir. E nessa, a gente também vai moldando o nosso comportamento no dia a dia pra sei lá, ou pra diminuir o meu incômodo. Então, ou eu começo a fingir que eu não tô vendo, que não é comigo, ou eu começo a moldar o meu comportamento, sei lá, pra tentar puxar isso do outro. E que, no final das contas, também é isso, assim... Eu acho que tem que fazer mais filtro. Você não vai sair falando a verdade pra, tipo, a pessoa que você acabou de conhecer. Você não vai querer moldar. Nossa, eu acho que aquela pessoa é meio assim. Eu não vou lá, olha, você tem que melhorar. Você nem conhece, não tem proximidade. Então, são pessoas muito próximas e selecionadas que você tem esse tipo de conversa. Mas eu acho que é do teu perfil, assim, do teu perfil eu digo assim, isso de ser direto, né? De sentar e falar assim, olha só, é isso aqui que eu tenho pra te dizer. Faço isso aqui. É um trabalho desgraçado, assim... Porque eu tenho que elaborar tanto, porque eu tenho medo de levar e como a pessoa vai receber, e se ela achar que eu tô falando de uma coisa... Só que nessa, isso, assim... a gente esbarra naquilo que a gente estava falando de autoestima e autocrítica, né? Uhum. Quanto mais firme dos meus... né, dos meus sentimentos, das minhas posições, de tudo que eu acredito... menos o que o outro vai retornar, importa. E eu acho que você faz isso de maneira muito mais leve. Isso não é um peso. Né? Você não vai levar pro outro com peso, você não vai sentir um peso de falar isso. Você faz isso de maneira leve. Porque se eu tô certa, né, de tudo aquilo que eu tô trazendo, é educado, é correto, Como diria a Lucilena, nobre, justo e bom. Ser nobre, justo e bom, o caminho é esse, né? O que o outro vai retomar é sobre ele. Exato. É sobre ele. Exatamente. Então, vamos elaborar isso na terapia. Eu acho que tudo a gente tem que elaborar. Eu tenho dificuldade de falar diretamente. Vamos elaborar. Por que isso? Da onde vem isso? O que aconteceu lá? Que eu falei alguma coisa e não fui bem aceita. Uhum. Me fez sentir pequena, me fez sentir isso. Então, é muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem insegurança porque a gente não acredita naquilo ali. Vou levar um negócio que eu não acreditei. É isso, eu acho que volta na segurança. O quanto eu tô seguro de quem eu sou, do que eu tô falando, do que eu tô levando. Exato. Mas se eu tô segura do que eu tô levando. Eu estou sendo gentil nesse meio do caminho, que, mano, você falou muito da gentileza, acho que no primeiro ou segundo episódio. Nesse sentido, entendeu? Não é que... E eu acho que a maturidade, essa segurança e esse conhecimento traz essa leveza para você lidar com as coisas. Não é que não existe problema, existe. Tá bom, mas é esse o caminho. Eu acho que tem que ser assim. Não que você esteja certo sempre também. Você pode trazer pontos que não estejam certos. Mas você ter uma discussão sobre aquilo que você vai ouvir outra pessoa, vai contrapor, e é outra coisa. E é muito mais leve que você internalizar, achar que a pessoa tá brava com você por causa disso e piorar um ciclo de relacionamento pior. Criar monstros, né, na cabeça. A gente vai criando monstros, né? Eu odeio. Toda vez que eu vejo que eu tô nesse caminho de novo, pera, senta aqui. Vamos falar, porque se eu ficar levando o monstrinho, vai ficando pior. Na hora que vem, ele atropela. Eu só tenho, assim, eu falo que eu era uma pessoa muito insegura, né? Eu cresci... com muita insegurança, né? De público, de imagem, de muita coisa. E eu falo que é um exercício diário. Assim como o hábito que a gente tem que a gente cria de fazer exercício, é um hábito, né? É um hábito. A mudança de olhar para a gente mesmo é um hábito. Eu tenho que cuidar de mim, né? É aquela coisa, você fala da autoestima, né? Quando eu amo alguém, eu cuido desse alguém, né? Então, eu tenho que gostar de mim, com os meus defeitos, né? Com as minhas coisas para resolver, e eu tenho que achar coisas boas, Exato. né? Então, eu acho que a autoestima tá muito de olhar para você e ver o que você tem para melhorar e o que tá legal. Peraí, a gente só lembra de coisa ruim, né? Não é? O ser humano tem sempre
assim, é automático, né? Me fale suas qualidades. Primeiro vem o defeito na cabeça, né? Então... Mas eu acho que a gente construiu um bom caminho de autocrítica, que ela vai acontecer independente. Só que eu acho que a gente tem que ser um pouco menos carrasco com a gente mesmo. Sim, então, assim, vai acontecer. Não adianta. E eu tive uma conversa recente também sobre isso, e que eu falei para a pessoa, eu falei, cara, olha o quanto você fez, que a pessoa não tinha chegado no resultado que ela imaginava. Mas eu vi essa pessoa no caminho, assim, se esforçando, fazendo tudo que precisava. Chegou no resultado, não deu certo, por pouco não foi. Eu sou ruim, eu sou péssimo, eu sou não sei o quê. Cara, você viu o caminho que você passou para chegar até aqui? Faz de novo. A próxima vai. E a gente... Mas, assim, é muito mais fácil fazer isso pelo outro do que com a gente. Na nossa cabeça, cara, por que você não fez direito? Por que você não foi o quê? E não tem essa linha de chegada também, né? Não tem. Eu acho que no final das contas, assim, hoje eu tô super bem, hoje tá super funcionando, mas assim, a gente o ser humano, né, é cíclico mesmo. Então, não é porque hoje você chegou hoje eu me conheço, daqui 5 anos você é outra pessoa, suas prioridades são diferentes, você tem que reconstruir tudo isso de novo, né? Uhum. E ter esse respiro, eu acho, né? Essa coragem mesmo de falar, isso aqui que tava legal, não tá mais, isso aqui que tava bom. É difícil, né? Acho que às vezes você revisitar. Mas é isso. Isso também fala muito sobre quem a gente é, né? Sobre quem a gente vai se transformando, né? Sim. Sim, E eu acho que é ainda isso. bem, né? Ainda bem que é assim. Já pensou se fosse sempre Exato. aquela monotonia? Batimento cardíaco é assim, né? Como a vida não seria. Pois é. É isso. Quanto tempo temos, Gabriel? 51? Não, você tá falando de gravação ainda? Já gravado. Já gravado 51 minutos. 51. Então a gente vai fechar em 10. Depois corta, produção. Essa pergunta. Tá bom. Só para saber, pra gente já saber em que momento que estamos. Bom, falamos de bastante coisa. Já citamos de muitos casos, etc. Mas vamos lá. Aproveitando a nossa convidada. Paula, no seu processo, como é que é essa linha de autocrítica? Como é que você construiu essa sua imagem? Você chegou nesse momento de segurança? Existe esse ponto de segurança? Ele vai e volta? Como que você vinculou tudo isso com a autoestima, que é o valor que você dá para si mesma hoje? Nossa, isso é pergunta de Valendo. milhões, né? Mas é constante, né? É diário, né? Mas eu falo que eu aprendi muito a lidar comigo mesma, sabe? Eu levei para minha psicanalista semana passada, eu falei, nossa, eu já passei por cada uma, né? Já passei por cada uma, eu tô aqui firme, sem nunca ter tomado um remedinho para ansiedade nem depressão e não sei o quê, né? Não tô nem medicada. Não tô nem medicada. Sem tomar o remedinho foi ótimo. Não tô nem medicada, mas o que acontece que a nossa mente faz com a gente cria sintomas. Então, isso vai pro corpo. Então, eu tenho uma doença autoimune, eu sou celíaca, eu tenho hipotireoidismo, então... Não é comprovado nada disso, né? É só uma suposição, mas eu passei somatiza, né? A gente somatiza, né? Então, eu falo, olha, eu fui forte, eu fui como você, né? Não posso errar, vou dar conta. Mas a gente somatiza, né? Na verdade, a mente, ela fala, peraí, cuida de você, né? Uhum. Então, eu tinha muitos casos de sinusite. Sinusite é total, né? Tudo que é crônico, tudo que termina com it, é o teu corpo fazendo sintoma, né? Então, eu tinha sinusite, rinite, gastrite, tudo. Hoje, eu não tenho mais nada disso. Eu tinha até um bruxismo que eu usava aquela plaquinha de à noite prender e falar, ai, meu Deus. Rigidez. E hoje eu não tenho mais nada disso, assim, sabe? Então, eu acho que eu fui aprendendo a lidar com os meus limites, entendendo que a minha profissão... Eu adoro o que eu faço, de verdade. 30 anos fazendo o que eu faço, mas eu gosto muito de gente. Eu gosto muito de cuidar de pessoas. Então, quando eu identifiquei o que eu ia fazer... Característica de filha mais velha. De cuida. De cuidar. Sim. Cuidar. Então, quando eu identifiquei que era isso o meu próximo passo, eu acho que eu né? Até na publicidade, que e eu olha que fico louco. mais leve.
E agora eu já sei meu próximo passo. Então, assim, eu acho que é isso, gente. A gente precisa olhar pra gente. Então, é um processo longo, não termina nunca. Mas o meu foi esse, foi... Mas olha que Tudo louco, bem. você olhou para todo o seu processo, você só olhou com um olhar diferente para aquilo que você já fazia. Por exemplo, você acabou de resumir. Não, eu gosto é disso, eu gosto de cuidar. Que provavelmente todos os seus pesos que você foi levando era porque queria cuidar e abraçar e fazer tudo. Isso. Mas espera, o meu maior problema também é o meu maior poder, que é uma das coisas que eu venho Isso. raciocinando sobre isso. É isso aí. Eu me penalizei tanto, porque antes eu me penalizava. Eu tô querendo fazer tudo pra todo mundo, eu tô querendo fazer não sei o quê. Existe esse meio termo, né? Sem de se como machucar. é que... Sem se machucar. Acho que aí tá o ponto. Sem se machucar. E olha que legal, você não é uma transformação. Por isso que eu falei da transmutação. Isso. Você só olhou com um olhar diferente para que aquilo que já é seu, Minha força. a sua força já tava aí. A minha força tá A aí. vida é linda, né? É Olha linda. isso. Só tá agora mais direcionada, né? Exato. E vou poder contribuir para muito mais pessoas estarem bem com elas Exatamente. mesmas, né? Então, isso é muito legal, mas é um processo e não tem prazo, né? Então, acho muito legal que tem gente que se encontra logo com 30 anos, né? E fala, nossa, é isso que eu vou fazer até morrer, né? Essa semana uma pessoa do mercado postou, né? Tá todo mundo falando de propósito. Ela já tem quase 60 anos. Agora que ela descobriu isso. Olha isso. Quase 60 anos. E tá agora falando, o que é esse tal de propósito, né? E eu já tô nessa pegada faz tempo, Sim. né? E aí os japoneses falam um negócio muito bonito. Não sei se a gente já falou sobre isso, Amanda, sobre o Ikigai. Sim. Né? E eu acho que é Encontrar. muito sobre isso. Sua força, né? O que eu amo fazer? Você é boa nisso, né? Porque às vezes a gente gosta, mas não é tão bom, né? Então eu gosto, eu sou boa, as pessoas me pagam por isso e eu contribuo. Sim. Quando eu consigo fazer esse ciclo, né? Amarrar esses 4 pontos, eu tenho uma missão. Mas esse processo terapêutico é importante para chegar nesse ponto. Sim, para você encontrar. Porque você não colocaria que cuidar é um poder teu. Não. Porque até então Era fazer era um dinheiro. problema. Era fazer dinheiro. A publicidade faz o quê? Exato. Né? Então, e quando você consegue fazer dinheiro com a sua missão, tem outro valor, né? É muito legal, gente. Sim. Adoro falar sobre isso. Eu também. De dinheiro ou de Tudo. desenvolvimento? De tudo. Tudo tá interligado. Mas é consequência, né? É consequência. Eu também acredito na consequência. Consequência, você faz Mas eu bem acredito- o que você faz com amor, a consequência é você ser bem remunerada por isso. Eu também acho que provavelmente você vai fazer alguma coisa com amor daquilo que você já gosta de fazer, daquilo que você está pronto para entregar. Só que às vezes, que aí eu volto mais um ponto já me trazendo também como exemplo, que eu amo fazer isso, mas eu tô me sobrecarregando fazendo tudo, porque mais uma vez eu acho que eu tenho que fazer tudo, dar conta de tudo, e abraçar tudo, e etc. Que aquilo que eu deveria fazer para ganhar dinheiro tá me destruindo. Então, achar esse caminho de entender, tá? Esse equilíbrio. Você observa muito isso, né? Eu observo no teu muito. dia a dia. Muito, muito. E assim, são coisas no dia a dia mesmo. Não é esperar a sessão de terapia. Cara, sei lá, 3 semanas atrás, eu me falando comigo mesmo, falei, não, tá bom, tô carregando muita coisa mesmo. Deixa eu começar a tirar umas mochilinhas aqui. Porque ninguém vai vir aqui tirar suas mochilas, não, tá? Vai ficar aqui, vai vir gente pra colocar mais, mas pra tirar é difícil. É que às vezes tem um ponto aí que é o controle. A gente acha que precisa estar no controle, né? E aí vai pegando... Não, sabia que eu não me vejo nisso? Não. Não no controle, Ótimo. mas eu me vejo na responsabilidade de resultados. Tudo que sair aqui tem que ser muito bom. Eu não quero que isso aqui seja ruim. Eu não quero que esse cliente aqui fique chateado, fique insatisfeito com alguma coisa, mesmo que seja pequena. E aí, esse peso de não poder falhar Sim. faz essa sobrecarga acontecer. E aí eu respirei e falei, não, calma, vamos lá. Com conversas também, que não foram de terapia, mas que também traz essa percepção de... realmente, acho que deixa eu abrir mão um pouquinho aqui para eu conseguir fazer as coisas fluírem mais. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Perfeito. Enfim, processo e processo. Processo. Mas você, amiga, me conta, qual foi o seu processo?
Amiga, tô nele ainda, na verdade. Não passei Qual por foi ele essa ainda, não. autoimagem que você criou? Olha, eu passei bastante tempo falando disso na terapia, até ter consciência, na real, assim, eu tinha muito uma imagem de... Eu mudo muito, né? Assim, pra mim, a mudança é uma coisa muito constante. E eu gosto, assim, isso sempre foi muito natural. Mas para eu virar a mesa e falar, então, não quero mais nada aqui e virar as costas, então, assim, a minha mudança, às vezes, era isso, tipo, não vou mais insistir, ou não, pera, para construir alguma coisa, você precisa, né, leva tempo, assim, tem que ir se moldando. E nisso, eu tinha essa sensação da mudança, eu achava que, assim, eu tinha que ser a pessoa estável. E como essa coisa na minha cabeça funciona muito de tem que mudar, o que vai ser diferente, eu gosto da novidade, assim, o meu trabalho sempre desenrolou por causa disso, inclusive, né, assim, eu nunca me vi fazendo a mesma coisa. Só que a vida não... Com exceção da rede social, que a gente tem uma novidade. É um morango, a vida, como diria meu personal, ele fala, Amanda, agacha, filha, porque a vida não é um morango, chora e vai. Então, eu tinha muito essa ideia de que as minhas mudanças, eu estava trazendo um caos, assim, para a vida das pessoas, né? Então, sei lá, quero mudar de trabalho, isso virava uma grande questão, ao invés de ter essa segurança de, não, eu quero mudar de trabalho, porque isso aqui não está mais funcionando para mim. Eu tinha muito peso de, eu não posso sair daqui, eu assumi um compromisso, então eu tenho que ir até o fim e tal. E aí eu trazia muito essa coisa de eu estou buscando evoluir, então para mim isso era, eu sou uma pessoa caótica. E eu trazia muito essa palavra na terapia. E aí ela começou a me trazer um pouco isso, assim, de, você é caótica mesmo? Assim, olha para sua vida. O que tem de caos? Assim, você... Né? E vinha trazendo muito a realidade do que eu estava vivendo. E ela falava, talvez a situação que você viveu em tal circunstância, aquela pessoa fosse caótica. E você talvez trouxe alguns resquícios, mas assim, isso não tem a ver com você. Então, eu também fui mudando essa percepção de quem eu era, muito subconsciente, como você falou, assim, de coisas que eu ia repetindo, que eu ia acreditando. Tipo, então eu não posso pensar em mudança, porque senão o que vão achar e o que eu vou mudar? E ela começou a me trazer isso, assim, você é uma pessoa que gosta da evolução, assim, você precisa ver as coisas evoluindo. Senão você não consegue ficar, assim, você está sempre nisso, né? Se elaborou e está ressignificando, né? Então, é muito bonito esse trabalho, né? Você identifica, elabora e vai... Sim. E segue de uma forma... Mas é isso que você falou, né? Não tem prazo, né? Assim, não tem... eu faço terapia há 15 anos. E agora que eu entendi isso... E aí já vieram outras coisas também. De eu começar a perceber isso. O que eu estou repetindo? Assim, que história que eu estou contando? E o que isso tem de realidade, né? Então, eu acho que tem que estar disposta. Às vezes a gente não está... Mas eu acho que vai mudando... Ela vem ajudando nesse sentido, assim, de... Começa a reparar as coisas que você pensa sobre si mesma, de anotar mesmo, sabe? De conseguir enxergar e ver se aquilo condiz, né? Com a realidade, acho que... Com quem você é de fato, com o que você quer ser. Eu acho que nesse caminho. E quais são as características da Amanda? Amiga, tá muito difícil isso aqui hoje, sabe? As características da Amanda, eu acho que é isso. Uma pessoa que busca evolução o tempo todo. Uma pessoa que traz a responsabilidade para si mesma com muita frequência, assim, que sempre está disposta a contribuir de alguma maneira e tem um lado bom e um lado ruim disso. Pega às vezes mais do que deve. Pego às vezes mais do que deve, falando daqui que eu faço, daqui que é meu, assim. As duas têm algo em comum, né? Não sei o que eu estava falando esses dias que a pessoa falou. Mas eu comecei a soltar essas mochilinhas, foi isso que eu falei. Então, eu estou começando a soltar. Que mais? Acho que hoje, assim, acho que duas coisas que estão claras para mim é isso. Acho que dessa autorresponsabilidade que eu estou tentando dividir. Tipo, o que é responsabilidade minha? Essa semana eu estava conversando sobre isso. E um amigo falou, você tira muito a responsabilidade dos outros sobre as coisas. Você acha que é sempre sobre, né, você. Então, eu estou tentando dividir um pouco o peso. Tipo, não, isso aqui, quem vai resolver é você, não sou eu. Eu tenho feito esse exercício. Mas eu acho que, de forma ampla, assim, é isso. Eu sou uma pessoa que busca evolução o tempo todo. E se eu chego num lugar que eu não estou vendo... E aí, de forma muito ampla, assim, nas amizades, no trabalho, em relacionamento.
E esse incômodo do tipo, pra onde vai? E às vezes você tem que mexer em umas pecinhas ali que você não tá muito afim, mas eu acho que é isso, é uma pessoa que tá buscando evolução, assim. E o quanto de valor tudo você que dá pra faz. isso? Eu tô falando que tá difícil. Hoje estão pegando Hoje pesado. ela tá pegando pesado. Eu acho que internamente eu valorizo muito, mas eu deixo que o externo tome conta. Tipo, as pessoas não estão afim de O mexer externo pra nisso. você ainda tá muito... Tá muito... essa segurança que a gente tava falando, né? Assim, é isso que vale. Então, é por aqui que eu vou. Eu não tenho essa segurança ainda hoje, assim. É isso que vale pra mim, mas eu não sei o que vale pro outro. Então, eu tô sempre dando essa volta. Assim, não, então, pera, deixa eu entender aqui o que o outro entende sobre evolução. E aí, isso pega um tempo, né? Assim, você fica um tempão ponderando, né? É que não importa muito, né? É quando a gente chega nesse ponto, né? Não importa muito o que ele pensa, né? Então, Sim. pra mim, ainda importa muito. Não, mas eu acho que... É claro que importa. É isso que eu ia falar, importa. Sim, mas assim, não pode importar mais do que pra você mesma, Isso, né? entendeu? Isso. Porque a única pessoa que pode priorizar a gente e ser o centro da nossa vida e colocar a gente no centro é a gente mesmo. É isso aí. É só a gente vai fazer por nós. Não adianta, a gente vai falar com um monte de pessoa, a gente vai conviver com um monte de pessoa, a gente vai esperar isso dos relacionamentos, mas não vai vir. É você no seu centro e você defende o teu. Não no sentido de ir lá e agredir o outro. Então você tem que fazer. Não é isso. Mas você só tem você para defender você. Então, para fazer isso, você tem que... Cara, sim, é esse o caminho que eu quero. E como isso se conecta com a segurança de novo, né? Exato. Engraçado como a gente volta nisso, né? Porque a segurança é isso. Eu sempre vi a segurança no externo. Eu sempre busquei a segurança, assim, no trabalho, na relação, nos pais. E sempre faltou, né? De alguma maneira sempre faltou. E agora E adulta... a gente busca no outro o que a que gente falta não dentro. dá pra gente mesmo. É o que falta. Com o que isso, a pessoal, a gente precisa gente elaborar. Sim, mas não acabamos. Paulinha, eu quero ouvir você agora. Ela vai tirar Quem é tudo, a Paula? gente. Quem é a Paula? Eu achei que eu já Quais tinha são as falado. características da Paula? Ai, eu Qual a achei autoimagem que você tem? Ai, cara, eu acho que... Às vezes eu tenho uma autoimagem daquele soldado guerreiro que sai todo arranhado, destruído. Deus, eu falei herdeira, entendeu guerreira. Aí você veio, né? Então, eu acho que eu vim, cara, tô sempre na luta, né? Na luta comigo mesma, né? Eu acho que eu tenho lutado muito menos externamente, né? Externamente, assim, principalmente nas empresas, né? Eu sou daquele perfil que eu não vou ficar batendo, eu saio. Se não está de acordo com os meus valores, com o que eu acredito, eu vou embora, eu não reclamo, sabe? Eu acho que externamente eu tô cada vez menos me influenciando, tô muito mais interno, mas eu falo muita perseverança, muita resiliência, né? E tem um filme que eu até usei como meu trabalho, porque a gente, na psicanálise, a gente tem muitos trabalhos de escrita, né? Eu usei aquele filme Níade, não sei se você assistiu, de uma nadadora de 64 anos que atravessou o canal de Cuba aos Estados Unidos, nadou por 54 horas, aos 64 anos. Nem nadava. É um filme que eu me identifiquei, porque eu nado no mar. Ai, que legal. Eu faço natação em águas abertas e eu já cheguei a nadar muito, já nadei à noite, já fiz do Leme ao Pontal, fiz ultramaratona no mar. E eu identifiquei isso como uma fuga, sabe? Porque a gente, às vezes, faz isso com a gente mesmo, né? A gente se enfia num lugar que a psicanálise explica, né? Inconscientemente, né? A gente tem as pulsões de vida, pulsão de morte, né? Então, através da pulsão de morte, a gente tem um alívio de algum certo sofrimento, incômodo. Então, identifiquei tudo isso. Então, hoje, a Paula é, sim, muito esportista, vai continuar sendo. Você daquelas... Quero ser uma velhinha de 90, 100 anos, com o filho levando para competir, porque sozinha eles não deixam mais. Então, eu vou ser essa pessoa do esporte a vida toda.
E eu acho que eu estou num caminho de evolução aí. Assim como a Amanda, eu acho que eu só consigo estar em lugares que eu vejo evolução também, sabe? Acho que é um pouco de mim, né? Não sei, amiga, fala uma Quais são as autocríticas que você faz ainda? Eu ainda tenho uma coisa muito com imagem, isso vem um pouco da minha infância, né? Aí tem aquela coisa do Édipo, né? A gente vem lá atrás, da minha mãe nunca falar, filha, você é linda, nunca. Então, eu sempre queria... Então, A validação externa. Então, eu acho que eu preciso melhorar isso. A minha imagem física mesmo, né? Isso melhorar. é o que você mais se martiriza no... Eu olho ali na cama e falo, ai, que horror, gente, esse cabelo, ai, mas, gente, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, Tá Paulinha, tudo bem, tá né? tudo Então, bem, tá eu tudo tenho bem. falado isso pra mim todo ano. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, isso hoje ainda me incomoda. E Porque eu acho que a gente não tem um ponto final desse processo. Não. E nós estamos, tipo, em momentos, vivências diferentes, idades diferentes, contextos diferentes. E a gente... Tá todo mundo no mesmo processo. Não tem um ponto final, não é? Agora a Paula chegou. Boa, Paula, como é que é o caminho? Sempre vai ter. Eu acho que o que a gente precisa passar nesse desenvolvimento é amenizando os pontos. Talvez ir resolvendo ponto a ponto, sabe? Pelo menos um pouquinho, para deixar um pouquinho mais leve, né? E se aceitando, né? Porque quando a gente fala de idade para mulher, né? Quando a gente vai chegando na menopausa, ainda não cheguei, mas tá na esquina, né? Vai chegar. A gente vai, né, deixando de ter o que a gente tinha antes, né? E se eu a vida toda já lutei, imagina agora, Imagina né? agora, exato. Então tem que tirar mochilinhas também, né? Acho não, todo mundo tem. Só que o fato da gente olhar para isso e estar disposta a isso e, cara, temos que resolver. Temos um problema, vamos resolver. E deixa tudo muito mais leve. Leve. Muito eu mais acho que a leve. vida tem que ser leve, né? E a segurança te traz essa leveza. Traz muito. E eu acho que no momento que você conseguir deixar isso leve também, você vai lidar de uma forma tão, assim, a vida parece que ela vai encaixando, ela só vai se... Ela vai acontecendo, Ela vai acontecendo, né? É você não estar nos lugares que você não quer estar. Não sei se vocês fazem isso, muito mais seletivo. Muito. De Porque várias maneiras, você é a né? pessoa que você conviveria, entendeu? Tipo, quem você é hoje, você tem... Se você... aliás, se eu tivesse as características suas, eu seria do teu ciclo também? Eu penso muito nisso. Não que as pessoas têm que ser iguais, né? Obviamente. Mas esse respirar ali o mesmo, né? O mesmo sentido de vida, eu acho que ajuda muito. Uma vez eu escutei de um cara super famoso, assim, ele... do mundo do desenvolvimento humano, que ele falava assim... às vezes eu olho, alguém me convida para um happy hour, alguém me convida para jantar, eu penso, será que a minha companhia... será que a companhia dele é melhor que a minha? Eu falei, nossa, que arrogante, né? Mas, às vezes, Mas tempo, a né? gente... Assim, é tempo da nossa vida. A gente precisa pensar. Eu vou sair da minha casa para encontrar com pessoas, às vezes não com a energia de evolução que a gente quer, e às vezes a nossa companhia é muito boa, né? Eu vejo muito pessoas solteiras, né? Querendo estar o tempo todo com alguém, querendo o tempo todo sair. A qualquer custo, né? E isso tem um custo altíssimo também depois, né? Tem. Então, mas e a Tamires? A Tamires? E as características da Tamires? Hoje em dia, não, pera só um segundo. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Só a gente? Exatamente. Acho que só o meu e o da Paula na reta. E quais as características da Tamires hoje? Amiga... Vamos lá, eu Faz sou tão tempo pontual. que a gente não conversa que eu quero escutar isso, junto com todo mundo. Amiga, eu acho que hoje eu me vejo muito mais na minha pele. É como se eu tivesse acoplado, de fato, quem eu sou e de uma maneira que eu consigo lidar com as minhas autocríticas um pouco mais direta. Eu assumi a minha arianês comigo mesma. Então... eu me acho uma pessoa muito mais segura, muito mais direta, ainda assim cuidadora. Só que eu já não vejo isso com olhar ruim. Então eu aprendi a acoplar isso em mim. E aprendi também que eu nunca me priorizei, eu nunca me coloquei no centro da minha vida. Que é isso enfim, todo a vida agora recente trouxe muito isso para mim.
E a entender o quanto... como é que eu posso dizer? A minha pior característica, para mim, é a melhor característica que eu posso oferecer para o outro. Que é no sentido de... Eu nunca me coloquei no centro da minha vida, eu nunca me empoderei, eu nunca... Por mais que eu fosse, tenho que fazer essas coisas e tal, mas eu nunca coloquei força em quem eu sou de fato. Nunca me empoderei no sentido de, tipo, Tamires, você é foda. Nunca, jamais. Imagina eu falar um negócio desse. Isso é arrogância, isso é... Nunca reconheci essas características como coisas positivas. E eu acho que hoje eu consigo ser muito mais maleável comigo. Eu consigo, toda vez que eu volto para o caminho, eu repito alguma coisa, calma, vamos lá, vamos fazer de novo, que a gente pode ir para outro caminho. Então, hoje eu consigo olhar dessa maneira e fazer com que os outros também se olhem dessa maneira. Então, o que eu não faço e não fazia por mim, no sentido de Tamires, você consegue sim, você pode, você é foda, vai lá. É o que eu faço de melhor com os outros. É isso que eu enxergo, sabe? É de... Amiga, caralho, você sabe quanto você já fez? Sabe? Tipo, olha o quanto você já caminhou. Você é foda sim, você pode fazer isso sim. Que eu acho que eu fazia isso, mas de uma maneira muito inconsciente. Então, a Tamires hoje é isso. Eu tenho as minhas autocríticas, mas eu sou muito mais coerente e muito mais cuidadosa comigo mesma, sabe? É mais segura, né? Mais segura. Acho que esse episódio, no fim, foi quase sobre segurança, né? Do que sobre autoimagem. Nossa! Exato. Isso tem sido um tema, gente, na minha terapia. Que bom ver vocês hoje. Que bom falar disso. Mas a gente, quando usa a nossa força de menos ou de mais, né? Nos extremos, é o que dá ruim, né? E o equilíbrio. E o caminho do meio, né? É o equilíbrio. É muito legal isso. Muito legal. É isso. Queria deixar uma mensagem, Paulinha, quer encerrar? O que você queria dizer para o nosso público? Eu só queria agradecer pelo convite. Adorei. E eu acho que como a Amanda falou, é um processo, né? É importantíssimo a gente olhar para a gente para conquistar essa autoestima, né? E diminuir a autocrítica e a gente encontrar propósitos, caminhos. Assim, a gente tem que olhar para a gente. Eu acho que se tem algum segredo, é esse. É olhar para a gente, né? Então, o meu maior recado é sempre esse. Não importa como você vai fazer isso. É psicanálise, é terapia, mas olhe para você, né? É isso. Obrigada, viu, Paulinha? Obrigada, amiga, pela presença, pela companhia. Quer fechar, amiga? Quer deixar uma mensagem? Fechar o episódio? Eu acho que é isso. Para mim foi surpreendente a gente falar de segurança. No fim das contas, a mensagem que ficou para mim foi essa. Acho que é isso. A gente precisa se fortalecer e ter do lado, né, quem fortalece a gente. Então, que prazer estar aqui com vocês. Eu tenho pensado muito sobre isso. Assim, eu tenho tido uma rede de apoio muito importante para poder trocar. E, assim, o quanto é importante você poder confiar nas pessoas que estão perto para poder se abrir, né? Porque, às vezes, a gente fica tão vulnerável passando por esses processos. E aí, você se abre com alguém que te traz uma coisa que nem de longe é quem você é. E aí, você só se mistura mais com aquela ideia, né? Então, acho que... Eu acho que esse é um ponto super importante. Na minha vida, são pessoas muito específicas que falam pra mim sobre alguma coisa. Então, e eu sempre sempre fui resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, Exato. eu sempre fui muito de pedir opinião de todo mundo, sabe? Assim, de abrir tudo pra todo mundo. E é isso, assim. E eu me perdi muitas vezes nesse processo. Então, acho que é isso. Se fortaleça e fortaleça o círculo que você convive, né? Acho que isso é o que tem de mais especial, seja qual for o processo, assim, que momento for da vida. Eu acho que é isso. É isso. Paulinha, muito obrigada. Yes! Amiga, muito obrigada. Foi incrível. E que a gente tenha papos assim sempre. E que a gente continue o nosso processo, nossa caminhada de desenvolvimento, de reconhecimento. E que seja mais leve. É isso. E assim que a Paulinha se formar, a gente passa o contato, que, né, psicanálise está em alta, então vamos lá. Exato. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Até a próxima. Até.